Muito bem, eu vou rapidamente aqui ouvir a opinião de cada um de vocês sobre os jogos desta rodada final do Campeonato Alagoano e do Campeonato Brasileiro. Eu digo o seguinte: independente de qualquer coisa que aconteça no próximo final de semana, a gente vai se lamentar muito na segunda-feira. Acho que essa é a Série D mais fraca, pelo menos nesse grupo, dos últimos tempos. Nunca vi. Os times estão fracos, equipes estão capengas, sem força, sem poder. Você vê um Petrolina horroroso, aí você olha o time do Sergipe, pobre coitado, o Juazeirense, meu Deus do céu, o que é que tá havendo? Jacuipense, mas é a força da Bahia, o vice fez isso da Bahia, não vê nada, absolutamente nada. Um jogador que você diga, esse é o cão chupando manga, não tem, nem manga, nem Nos cão. últimos anos, na minha opinião, é o time menos qualificado do Retrô. O Retrô também fraco. Você tem o Itabaiana. Eu esperava mais do Retrô pela verba que tem, pela grana que tem. Eu esperava mais do Retrô. O ano passado o Retrô disparou na liderança. E foi melhor. Você viu alguma coisa? Por exemplo, o Retrô é favorito. De quê? Como assim? Favorito por quê? Porque joga em casa? O retrospecto dele em casa é melhor. Sim, você certamente é um retrospecto muito bom. Como visitante. E aí? Qual é o jogador do Retrô que você me diz aí? Um ou dois? Eita, esse aí... Fernandinho. O Hardsley. Sim, mas... Enfim. Esse aqui, cadê a mão? O Itabaiana, eu digo que assim... A campanha é muito mais pelo encaixe do time. Conjunto. Pelo trabalho do Roberto Cavalo. Exato, conjunto. Mas individualmente você tem lá aquele centroavante lá que é muito bom jogador. Gustavo Schutz. O Gustavo Schutz é bom jogador. Tem o meio de campo com 2 jogadores interessantes. Mas assim, pronto, eu vou resumir aqui. Claro que eu não conheço a Série D toda. Né? Eu não conheço a Série D toda. Se eu disser que eu conheço todos os times da Série D, eu tô mentindo. Mas eu quero perguntar o seguinte: independentemente de quem se classifique nesse final de semana, 2 já estão classificados, Itabaiana e o Retrô. Independentemente dos outros, você sente confiança de que um dos 4 que subirá para a Série C sairá desse grupo 4? Não, eu não. Eu vou mentir? Se eu disser que vai, eu tô mentindo. Até o próprio Itabaiana eu não sinto segurança. Não. É isso que eu tô dizendo. Se você tivesse que apostar, aí eu posso falar porque eu vi alguns jogos. Se você tivesse que apostar pra tentar subir, você apostaria mais nos times do grupo 4 ou do grupo 3? Do 3. Do 3. O 13 eu coloco como uma das... Que pode subir, claro que pode subir, porque é futebol e todos nós já dissemos aqui reiteradas vezes que o mata-mata é um outro campeonato. Todos nós já falamos isso. Mas o que a gente está discutindo aqui é qualidade de elenco. Qualidade de elenco, você olha para o grupo 4 e alguns outros times que eu conheço, eu acho que eles estão um pouquinho abaixo desses outros times. Vamos fazer uma enquete. Qual foi o jogo empolgante que você narrou? Não teve assim. Não tem nenhum? Né? Eu só queria fazer uma colocação antes ainda que eu tava olhando os números aqui. O seguinte: o ano passado, você falando ainda do nível da Série D dessa temporada, o ano passado aquele destaque do Ferroviário e o Ciel que arrastava esse time nas costas, o time do Ferroviário. E esse ano, embora a gente tenha algumas equipes aí se destacando, como esse Manauara, como o próprio 13, mas a gente não vê jogadores assim que sejam um grande craque dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Embora nessas equipes aí, por exemplo, do Manauara, tem um jogador, o Romarinho, que tem 6 gols, mas com 6 gols tem 8 jogadores e os artilheiros principais são com 8 gols. Então não tem assim aquele destaque como houve ano passado na equipe do Ferroviário. E voltando aí ao que você perguntou, os jogos foram jogos normais, não teve aquela partida aí extraordinária que fosse completamente, né, de encher os olhos, né? Teve algum jogo que lhe empolgou, Vanderlei? Nenhum jogo me empolgou. Teve algum jogo que lhe empolgou, Vitor Hugo? Não tem do Asa? Não.
no geral dessa série Grupo A4, do Asa também, bote tudo no bolo. Olha, do Grupo A4 eu vou dizer a você, na minha visão, um jogo... Talvez aquele que eu acho que a estreia. Aquele lá contra o Sergipe, que ganhou, tava perdendo. De virada, aí gerou uma impressão. Gerou uma expectativa grande, empolgou um pouco, mas... mas assim, sem querer... Mas empolgou. Sem porque querer foi um jogo que o Asa saiu na desmerecer... frente, depois sofreu a virada e conseguiu virar de novo. Mas depois o Asa desandou. Mas eu acho que esse foi o mais empolgante. Sem querer desmerecer a vitória do Asa, mas cabe uma lembrança de que quando o jogo estava 1-1, os 2 gols do Asa foram 2 presentes do Sergipe. Não, mas eu falo pela do volante que saiu jogando e o outro goleiro que entregou a bola nos pés do Anderson Feijão. Eu não sei se o jogo mais interessante que eu assisti. Quando você se empolga é porque você está vendo grande espetáculo. O jogo mais interessante que eu assisti e mais me prendeu de continuar assistindo o jogo, porque nos outros eu trabalhei. Esse jogo eu assisti. Foi Retrô Itabaiana lá na Arena Pernambuco. Retrô Itabaiana. Gostei desse jogo. Gostei. Jogo bem interessante que o Itabaiana venceu 2-1. Uma vez a minha grande pergunta. O Itabaiana, gente, vocês vêm acompanhando, aí tem acompanhado também. O Itabaiana, uma cidade com 103 mil habitantes, uma cidade pequena do estado de Sergipe, hoje formando uma equipe que está demonstrando realmente um time que veio para competir, né? Não sei se agora, se passando aí, ele vai conseguir realmente avançar, mas que tem empolgado toda a população lá de Itabaiana, os torcedores. Esse time chegou por quê? Eu acho que o investimento foi o trabalho do Roberto Cavalo, do treinador. Os jogadores compraram a ideia, certo. O time encaixou. É um time que tem suas qualidades, é um time que é característica do Roberto Cavalo. É um time que joga sempre no erro do adversário. É um jogo que tem um futebol mais reativo, jogando nos contra-ataques. Não é um time que joga o futebol apoiado com posse de bola, que gosta de ter a bola e ataca, que pressiona o adversário. Não, é um time que sabe jogar a competição. O Roberto Cavalo sabe jogar a competição e joga muito nos erros do adversário. E tem jogadores com essas características e com qualidade para isso. Agora, acho ainda assim, pelo nível da competição, repito, mata-mata é outro campeonato. Nem sempre o melhor se classifica. Isso todos os anos a gente vê isso aí. Mas assim, em termos de qualidade, me agrada mais, pelo que eu vi até agora de jogos, me agradou mais os times do grupo 3 do que os times do grupo 4. Os do 1, 2, eu assisti muito pouco, mas assisti alguns jogos. Agora, a gente não pode deixar de esquecer, e o Vitor sabe melhor do que todos nós essa retrospectiva, porque, por exemplo, em Manaus, nos últimos anos, o Manaus tem tido muita capacidade de acesso. O Manaus teve o Manaus, subiu, teve o Amazonas. Passou 2 anos, caiu. Voltou. Exatamente, mas subiu, né? O Amazonas também, né? Em 2022. Subiu da D pra C, ano passado da C pra B. Esse ano, claro, tá fazendo aquela campanha de manutenção ali na B. Mas o Manaus caiu, mas ele subiu, é isso que eu tô dizendo. Nos últimos anos, isso. O futebol amazonense. E esse ano tem o Manauara aí também se êxito na Série D, e esse ano, como disse o Rivelino, tem o Manauara, né? Manauara esse ano tá com tudo aí também. Eu acho que assim, na Série D, no grupo A3, eu vejo a equipe do 13 como uma equipe que mais empolga. As outras também não tem deixado assim boas impressões, né? O América, mais uma vez, vive altos e baixos, faz um jogo bom, consegue vencer quando é depois, acaba perdendo o jogo que não era para perder, mas o 13 tem feito uma campanha assim, que ele não oscila. Vai bem. Mas o América, assim, é um time de muita torcida, é um time de muita camisa, num momento como esse, cresce. Tem a Arena das Dunas, que é um estádio com capacidade para 40 mil pessoas, quer dizer, e o time chegando, o torcedor compra a ideia, tudo isso pode pesar favorável ao time do América. O Asa jogando contra o Sergipe, domingo, 4 da tarde, todos os jogos começarão às 4 horas, todos. Vamos lá, Jânio Barbosa. Olá, um abraço a todos do Toque de Bola aqui no Som da Primeira em Tudo, a todos da bancada. E aí, torcedor, tá confiante de que o Asa vai conquistar essa classificação à próxima fase da Série D?
vencendo aqui o Sergipe nesse domingo à tarde às 16 horas. A combinação dos outros resultados pode colocar o Asa na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro mata-mata, né, dessa longa sequência que o Asa almeja mais uma vez chegar a essas grandes decisões e voltar a uma Série C do Campeonato Brasileiro. Mas para chegar nesse caminho aí, percorrer um pouco mais, precisa vencer o Sergipe aqui e precisa com que, principalmente o jogo do CSE, é o mais falado, é o mais tocado, o CSE não vença a sua partida ou sequer empate, dependendo aqui do que aconteça na cidade de Arapiraca. O técnico Raniel Ribeiro vai conversar com a gente. Ele vai falar sobre diversas situações de trabalho, de atividade, o que pediu para os jogadores, qual a tônica dessa partida e que a gente vai destacar aqui no Som da Primeira em Tudo. O técnico Raniel fala como foi a semana de atividade para esse jogo decisivo de domingo aqui contra o Sergipe pela Série D do Campeonato Brasileiro. Sim, o time está praticamente pronto. Hoje é mais um treino para ajustar, né? Temos duas dúvidas, uma pela ausência, né, do Aleph, que não vai jogar devido ao terceiro cartão amarelo, e o próprio Grafite também, que está entregue ao DM. Então daqui para domingo o doutor ficou de definir a presença do mesmo no jogo ou não. Mas tudo bem encaminhado. Desde a minha chegada eu converso muito com vocês sobre o elenco que temos à nossa disposição e isso nos deixa tranquilo em relação à falta, né, que o Aleph vai fazer, aí estudar bem ali se é o Wesley que vai entrar no lugar dele, se é o próprio Rafael Saião também, que pode fazer aquele segundo volante ali. Então, que seja um time mais ofensivo, porque a vitória é o único resultado que nos interessa. Então, em cima disso, é estudar as melhores condições e as posições para termos um Asa forte e coeso nesse domingo para esse grande jogo. Primeiro que nós temos duas armadilhas para esse jogo decisivo. Primeiro é justamente essa, do Sergipe não vislumbrar mais nada no campeonato, né? Então, isso aí é a maior armadilha. A gente vai jogar contra o Sergipe. Lá tem atletas que querem terminar a temporada de uma forma honrosa. Então, não podemos cair nessa armadilha de não, o Sergipe vem para cá e a vitória já tá garantida. Não, vamos ter 90 minutos para se construir o processo da vitória. E a segunda maior armadilha também é ficar pensando nos outros resultados. Na minha primeira conversa que tive com os atletas, na reapresentação, primeira palavra que eu troquei com eles foi justamente dizer para eles que futebol ele não leva desaforo. Futebol ele não leva desaforo. Se você entrar achando que já ganhou do Sergipe e ficar pensando no que está acontecendo no jogo do CSE, pensando no que está acontecendo no jogo da Jacuipense, você termina perdendo o jogo daqui. Então é se concentrar realmente no processo do jogo contra o Sergipe, se concentrar aqui no Fumeirão, o que nós temos que fazer. Construímos o processo, temos que sair com a vitória, porque a vitória é o único resultado que nos interessa. Depois disso é que a gente vai ver e saber, né, o que está acontecendo nos demais jogos. Professor, com relação ao sistema defensivo, Ítalo Rogério retoma a posição de titular e o substituto do Aleph, Wesley, sai realmente na frente. Existe a possibilidade do Feijão ser titular e recuar um pouco de Dira, ou mexeria na formação tática se essa opção fosse concretizada? Como nós precisamos ser mais ousados, essas seriam situações interessantes realmente, de recuar o Dira, o próprio Rafael Saião também é um jogador que vem treinando muito bem, entrou no último jogo, fez até um processo interessante ali, com pouco tempo que teve uma boa finalização, que é um jogador muito agudo e teve poucas oportunidades, né? A provável volta do Ítalo, sim, o Ítalo, eu quis ver o Hyron por causa que o Hyron, ele nos treinos me deu uma condição, assim, não, eu preciso ver esse jogador no jogo, mas o Ítalo tá mais ritmado, né? E eu não tô aqui julgando o Hyron por um jogo só. Não, eu tenho que... É um jogo que a gente tem que entrar com força máxima, com quem tá melhor, e por isso a escolha também do Ítalo, mas o processo ali do segundo volante é como eu falei, vou definir ainda, vou ver, vai depender muito do Grafite. Se eu não tiver o Grafite, eu vou trocar extremos por extremo, eu posso repetir aquilo que eu fiz jogo passado, de colocar o João lá, não é? E manter o Didira por dentro. O Didira por dentro me dá a condição de proteger quando não tem a bola, de fazer as coberturas que o João, caso seja necessário, que aconteceu muito no jogo contra o Petrolina. Então
é entrar com o time mais forte possível. A entrada do João também, se caso o Grafite não vai jogar, me dá uma condição de bola aérea muito forte, né? Fica ele, fica Júnior, fica os 2 zagueiros para brigar bem na bola aérea, que é uma das deficiências que nós podemos observar no time do Sergipe. Claro que o Sergipe, você falou, a gente já sabe que não almeja mais nada, até famosa mala branca aí, algo que pode, e que existe no futebol, a gente não tá falando aqui nada de nenhuma mentira, que isso existe. Aí você falou que o time mais agudo, mas um time tem que tomar alguns cuidados, coisa que quase não teve nessa competição, inclusive contra o CSE, foi pego ali de calças curtas, como a gente fala. Isso, o time tem que estar ligado, né, professor? Agora, de que forma você conversou com os atletas? Embora você falou das armadilhas que quase não deve cair, a falta de atenção é uma das armadilhas também? Pode ser a terceira? Um jogo que eu tenho como parâmetro desde a minha chegada é o jogo da Juazeirense. Aquele jogo, e eu cobrei eles depois, logo do jogo, dizendo para eles aqui, esse aqui é um parâmetro que vocês me deram, não admito que os próximos jogos sejam abaixo do comportamento que foi feito aqui hoje. E naquele jogo nós marcamos muito bem e jogamos ainda melhor. Então, é tentar sempre se aproximar daquela apresentação. Eu vejo aquela apresentação como uma referência muito positiva, apesar do resultado, mas o desenvolvimento. Não que contra o Jacuipense foi mal, não, mas não foi decisivo como nós fomos contra o Juazeirense. Então é ter muito cuidado ali na fase defensiva, como você bem falou, porque são atletas muito rápidos do Sergipe. Se confirmar a última escalação, eles abrem mão de um centroavante para jogar o Ronan, que é um jogador de 1,70 m, mas de muita mobilidade, que vai gerar muita dificuldade para a gente. Eles vão jogar numa linha baixa, uma marcação espera, onde vão forçar uma transição. Então o nosso perde-pressiona tem que ser muito efetivo, como tem sido feito nos jogos que enfrentamos equipes com esse comportamento. Então é isso, é atacar marcando, né? Já que a gente vai ter mais a bola, já que nós vamos em busca da vitória a todo custo, é atacar marcando, ter os gatilhos já apontados e organizados, se houver a perda da bola, já o processo da marcação já iniciar naquele momento da perda da bola. Quem possibilita pensar nesse cenário é o velho Didira, né? O Didira é um cara fantástico. O Didira, eu já o conhecia, né? O pouco tempo que ele teve no ABC, e às vezes que nós enfrentamos o mesmo, vimos a capacidade de você trabalhando no dia a dia e tendo o mesmo no seu lado nos jogos. É impressionante a versatilidade do mesmo. Então, devido à versatilidade do Didira, dá para fazer muita coisa, né? O jogo passado a gente colocou o Didira de extremo. No final. É de goleiro, viu? Não. Colocou o Didira de extremo, colocou o Feijão por dentro, né? E abriu o corredor para Gabriel passar. O Didira virava um meia, era um meio extremo que a gente chama. Então há várias possibilidades, sim, para tornar o time bem ofensivo, né? Mas não esquecendo, como bem foi pontuado, do processo defensivo. Então é ter muita cautela, mas ser um time bem incisivo, sabe? Bem ofensivo. É o jogo mais importante da temporada hoje, é esse, né? E temos que estar focados só nele. Os outros resultados, o processo e o homem lá de cima vai nos ajudar para que possamos classificar nesse domingo, se Deus quiser. Após a vitória diante do Petrolina, você enalteceu a postura do presidente executivo Rogério Siqueira e do vice-presidente do Conselho Deliberativo, o André Chalub. E pós-jogo com o Petrolina, como foi a semana? E para fechar, fala também da torcida alvinegra, que deve comparecer em bom número para prestigiar o Gigante neste jogo decisivo, que pode ser o último da temporada do Asa aqui em Arapiraca, mas acredito que ninguém está pensando nisso, nas hostes do Gigante Alagoano. Primeiro que eu fui surpreendido no Asa com muitas coisas positivas, muitas de verdade. O elenco, o ambiente do CT é fantástico, os funcionários, comissão técnica, principalmente a comissão técnica permanente, são todos meninos oriundos aqui de Arapiraca, que são profissionais que conseguem fazer o processo de uma forma muito profissional e com excelência. Quando eu falo dessa forma, é desde a preparação física que eu elogiei no primeiro jogo, até porque eu estou na frente dos dois, assessoria e todos os ambientes. Tem o Erivaldo, que é um cara fantástico, que faz uma logística e a logística funciona. E uma das coisas que me impressionou é a união dessa diretoria. Eles são muito unidos,
Geralmente a gente roda um pouquinho, já vivenciou outros clubes e vê diretorias rachadas, vê muita coisa ruim acontecendo no interno, mas aqui não, aqui eu vejo um grupo de diretores junto com o presidente que quer fazer o Asa realmente forte, e semana passada foi a maior prova disso. Eles dois foram, como você bem pontuou e eu falei na coletiva pós-jogo, eles foram muito importantes para que a gente concentrasse realmente no resultado que precisávamos e fôssemos adiante. E essa semana não está sendo diferente, e o que a gente tem que pedir e pontuar é a presença do torcedor aqui no Fumeirão no domingo. Todas as vezes que eu vim aqui jogar no Fumeirão contra, foi sempre uma marca muito forte, o torcedor empurrando o Asa, e domingo não pode ser diferente. E no final, com tudo na vida do Asa, pelo que eu estudei na história e escuto de quem vive o dia a dia, tudo que o Asa conquistou não foi fácil. E nesse domingo a facilidade não vai estar presente. Pelo contrário, vai vir com, se Deus quiser, a nossa vitória contra o Sergipe, e escutando os outros resultados, que Deus quiser eles estejam a nosso favor para que nós possamos classificar e dar continuidade num trabalho que é um trabalho muito, muito profissional e muito comprometido. Tá aí, portanto, o Raniel Ribeiro, técnico do Asa, conversando conosco aqui no Toque de Bola da Primeira em Tudo. E aí, torcedor, você tá confiante? Vai mandando aí teu WhatsApp 988768488, sabendo que o Asa precisa de você, da torcida aqui na arquibancada, nesse domingo à tarde, com transmissão do Timaço Show de Bola, e que a partir das 14 horas estamos na nossa grande jornada esportiva. Repito, essa questão do time, como ele falou, né? São várias possibilidades. O Lucas Grafite ainda com aquela questão da lesão, mas está tentando retornar. Pelo que a gente observa, ainda deve se estar recuperando. Então, são algumas definições que o técnico só trará momentos antes do jogo. Inclusive, a bancada já definiu, já debateu essa questão da escalação. O próprio Oswaldo já trouxe algumas situações de como o Asa deve se comportar nessa partida. Já vista pelas palavras dele, né, Oswaldo, do técnico Raniel Ribeiro, terá algumas mudanças, essas dúvidas, mas com certeza ele voltando aí com o Ítalo Rogério. Deu tudo a entender. Agora, se a permanência do Railon ou não, ainda é uma incógnita, né? Ou o Rony Lobo volta ao time principal, né? Até o Saião foi citado, né, Oswaldo? Então, a gente vai debatendo tudo isso aqui na bancada. Volte já, trazendo mais informações do Asa, aqui no Toque de Bola da Primeira em Tudo. E aí, Oswaldo Barbosa, você ouviu aí o técnico? Eu ouvi sim, uma longa entrevista. Aliás, o interessante é que ele sabe até como o Sergipe vai jogar, né, Guimarães? Sabe tudo, né? Ele sabe a escalação do Sergipe e sabe que o Sergipe vem com linha baixa, vem marcando no seu próprio campo, vai apostar no contra-ataque, vai apostar no erro do time do Asa. Então o Raniel está tão antenado no jogo que não poderia ser diferente. E até como o adversário possivelmente deve vir jogar, ele já sabe. E eu acredito que vai ser assim mesmo, pela situação, pelo momento do Sergipe. O Sergipe não ia vir para cá de guarda aberta, marcando alto, dando espaço demais ao time do Asa. Vai jogar com as linhas baixas, marcando no seu próprio campo, atrás da linha da bola, apostando nos erros, nos contra-ataques, num vacilo do time do Asa. Vai jogar por uma bola, como a gente diz no futebol. E o Asa tem que ser um time que ataque, mas um time atacando de forma organizada. Não é pelo fato de você precisar vencer, e vencer até bem, e você vai ser um time desorganizado e só pensar em atacar. É aquela tal coisa, é atacar sabendo marcar, não dando o contra-ataque ao time adversário. E sobre essa questão do time em si, eu sinceramente, se eu fosse o Raniel, eu fazia o simples, o que vinha sendo feito e o que vem sendo feito até agora. Com o Rony Lobo na direita e o Ítalo Rogério na esquerda, os dois zagueiros, a zaga do time do Asa. Com o Paulinho e o Gabriel, além do Bruno, provavelmente o Colina, com certeza fazendo ali o primeiro volante. Aí de repente ele falou o Saião. Às vezes o técnico cita até o nome de um jogador para colocar uma dúvida na cabeça de todo mundo, mas eu sinceramente não imagino o Saião saindo jogando. Eu acho que ele ainda faz ainda Colina, o Wesley, ou o Feijão e o Didira, o Kellyton, o Júnior Viçosa e o Grafite, na minha opinião, já disse isso ontem, reafirmei hoje, o Grafite, na minha opinião, não joga. Uma contusão muscular é muito difícil você recuperar em uma semana. É muito difícil. Não recupera. Claro, repito, não sou médico, o médico tem um corpo, o Asa tem um corpo médico extremamente competente, que aliás quero mandar aqui um forte abraço
para o doutor Edmilson Filho, que é um excepcional profissional e um ser humano maravilhoso. Mas assim, eu acho que não joga, o Grafite não joga. E entendo que pelas circunstâncias do jogo e por precisar da vitória e ter também essa bola aérea, provavelmente deve sair jogando o João Cabral mesmo. Eu acho que, na minha opinião, o Asa não tem muito segredo, não. E esses 3 homens de frente, Kelton, Viçosa e João Cabral. É por aí. Vamos direto para Jânio Barbosa, novamente falando do Asa. Fala, Jânio Barbosa. Tá certo, de volta aqui no Som da Primeira em Tudo, nesse ambiente que o Asa vive, nas suas atividades, na expectativa de um bom jogo. A gente torce para que o Asa possa fazer esse bom resultado. Vai ser com o Yuri, né? Ele vice-presidente de marketing também do clube, falando exatamente sobre esse trabalho, né, interno da diretoria, de estar sempre ajudando. Conforme a gente já tem debatido, né? Nunca faltou nada desse time arapiraquense, para que os jogadores eles pudessem exatamente desempenhar o seu futebol dentro de campo. Então há uma grande expectativa para isso. Por isso é a confiança dos diretores do time arapiraquense. Um jogo importante, um jogo decisivo e é um jogo que toda a diretoria, todo o elenco está confiante que a gente vai ter um resultado muito positivo. O nosso futebol evoluiu na última partida e a gente vai conseguir uma grande vitória e com certeza a gente está confiante nos outros resultados, a gente vai se classificar. E torcedor alvinegro, compareça, venha domingo, venha nos apoiar, né? O Coraci, vamos fazer isso aqui um caldeirão para que a gente consiga vencer, né? E carimbar essa classificação. Acho que essa tônica de palavra é porque nos últimos anos o Asa tem se superado em alguns momentos quando ninguém menos espera, né? Exatamente. A gente tem essa história de superação, né? O Asa é gigante, o Asa é guerreiro e a gente vai evoluir, né? O nosso futebol, o nosso elenco está fechado, está um grupo bem unido, o treinador está conseguindo desenvolver, né, bastante essa tática e a gente vai conseguir essa classificação. Além disso, claro, o torcedor comparecendo em massa, a diretoria prestigiando o torcedor com o ingresso que é teoricamente barato, mas que o torcedor dê essa resposta, né? Vem ajudar o Asa a buscar essa classificação, com energias positivas, o Asa fazer seu resultado e, consequentemente, torcer para que os adversários possam tropeçar e o Asa possa... Isso aí, Jânio, R$20, um domingo de entretenimento, de lazer, né? Futebol é cultura, a gente convida que o torcedor traga toda a sua família, é um ambiente seguro, domingo vai ser uma linda festa e vamos se classificar. Tá importante que se faça jus, né? Esse trabalho que a diretoria faz fora, os jogadores dentro de campo se dedicam um pouco mais, buscam esse resultado, mas a partir de agora é torcer e vibrar para que tudo possa dar certo, o Asa possa, mais uma vez, trazer essa boa nova. Uma partida cheia de emoções, pode ter certeza disso, e no tocante à vibração do torcedor, mesmo que seja pouco ou muito, e dentro dessa união, a gente espera que o torcedor seja o 12º, 13º jogador e possa fazer o caldeirão ferver, que é aqui o Coraci da Mata Fonseca, ou seja, o caldeirão vira baile, como eles já falam aqui no ambiente interno. Amanhã o Asa ainda faz um trabalho no CT Noel Alves, no povoado Bálsamo, depois entra em regime total de concentração. Então vamos aguardar a definição do técnico Aniel momentos antes do jogo, dessa partida decisiva. Um grande abraço para vocês, uma boa noite. Domingo, 14 horas, a nossa jornada esportiva. Um abraço.